Glória a Deus, glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Quantos estão alegres com o Senhor? Glória a Deus. 7 semanas de campanha. Quantos já ouviram a voz do Senhor? Glória a Deus, glória a Deus. Abra as vossas Bíblias no livro de Salmos, Salmos de número 137, tema da campanha. Louva a Deus por essa oportunidade. Louva a Deus pela vida do Denilson, jogador de terça. Deus abençoe, Denis. Obrigado por me incluir nas suas orações e por fazer parte dessa campanha. Ao pastor, Deus abençoe. A pastora, a esposa do Denis, Deus abençoe. É uma honra poder estar aqui. Trago o abraço do meu pastor para o pastor e para o Denis, e a paz dele para toda a igreja. Quantos recebem, digo amém. Pastoreado pelo pastor Júnior Fernandes, pastora Bela Fernandes. Está ali também lá fora o zagueiro. Quando cai no meu time é bênção, quando cai no outro time é só derrota. Glória a Deus por isso. Quero ser fiel às orações e ao tema da campanha. Irmãos, vamos ler até o versículo 6. Salmos de número 137, está escrito: às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos. Embora esteja no passado aqui, há algumas Bíblias que esteja assentamos e choramos. Verso 2: nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas. Alguma tradução que esteja escrita: nos salgueiros que ali estava, no meio deles, pendurávamos as nossas harpas. Verso 3: pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos algum dos cânticos de Sião. Como, porém, haveríamos de entoar o cântico do Senhor em terra estranha? Se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que se resseque a minha mão direita, apegue-se-me a língua ao paladar, se não me lembrar de ti, se não preferir eu, Jerusalém, a minha maior alegria. E você se assenta, continuando glorificando e exaltando o nome santo do Senhor. Glória a Deus. Irmãos, eu não quero ser cansativo, pois entendo que sou um dos últimos nessa campanha. Eu gosto de campanha porque campanha é uma forma que nós temos de entrar em propósito, em perseverança, e ouvir diante do mesmo texto Deus falar de diversas formas e dar diferentes direcionamentos. Por isso que eu gosto de campanha, mas eu não quero ser cansativo, trazer toda a narrativa e todo o contexto. Quero caminhar somente, talvez até mesmo no chover, no molhado. Salmo 137 está no contexto em que a nação, Judá e Benjamim, está na Babilônia. Os escritores do Salmo 137 são escritores anônimos, mas nós reconhecemos que aqueles que escreveram viveram este momento, viveram essa circunstância. Se nós pudéssemos listar aqui nessa noite os muitos pecados, as muitas transgressões, as muitas iniquidades dos filhos de Israel, que trouxeram ele para ser cativo à Babilônia, ficaríamos aqui a noite toda falando sobre os pecados de Israel, ficaríamos aqui longas horas falando a respeito das iniquidades dos filhos de Israel. Mas para Jeremias, no capítulo 2, do versículo 13, o Senhor resume aquilo que Israel fez durante muitas gerações, aquilo que Israel fez durante muitos tempos. E para Jeremias ele fala: o meu povo, Jeremias, cometeu 2 males contra mim. O primeiro, a mim me abandonou fonte de águas vivas, e cavaram cisternas rachadas que não retêm água. O que o Senhor estava dizendo para Jeremias era: Jeremias, o meu povo não só, obstante em se afastar de mim, ele achou que poderia ter aquilo que tinha na minha presença longe de mim, mas milagre só permanece sendo milagre diante da presença de Deus. Eles se afastaram do Senhor, sabendo que o Senhor era a fonte, e acreditaram que cavando cisterna poderiam guardar água para si. Mas novamente eu digo: quer viver uma bênção permanente no término do ano de 2025 e no início do ano de 2026, precisa ser com o Senhor. E então, na palavra do Senhor mostra no versículo 1,
a realidade pela qual eles estão vivendo. Perceba que a frase do Senhor para Jeremias deixa bem claro que uma das consequências do pecado foi fazer com que eles não dessem valor para aquilo que eles tinham. Eles não conseguiram valorizar aquilo que eles estavam vivendo, aquilo que tinha diante dos olhos dele, aquilo que estava diante na frente deles. Eles não conseguiam valorizar por causa do pecado. E o verso de número 1 retrata bem disso, porque eles dizem: junto aos rios da Babilônia, nós nos assentamos e choramos e lembramos de Jerusalém. Uma das consequências também do pecado é trazer recordações boas, trazer lembranças boas daquilo que aconteceu e que nunca mais irá acontecer. A lembrança dos filhos de Israel no Salmo 137 é: como era bom entrar no templo do Senhor, passar as muralhas e reconhecer a proteção de Deus. Como era bom andar pela cidade e ver o povo alegre diante da presença de Deus. Como era bom entrar no tabernáculo, entrar no templo e ver que muitos estavam separando o seu sacrifício, e ver que o sacerdote estava trabalhando e o Senhor estava respondendo a oferta. Como era bom estar no átrio do Senhor e de longe ouvir os levitas entoando os hinos de canções ao Senhor, ouvindo os levitas adorando o nome santo do Senhor. Como era bom estar na casa de Deus. Essa é a lembrança que eles têm diante da realidade que eles estão vivendo. A realidade que eles estão vivendo é uma realidade em que a oportunidade nunca mais vai ser a mesma. Grita após mim: oportunidade. Oportunidade, irmão, é coisa séria. Oportunidade é coisa séria. Oportunidade, ou a gente faz acontecer, ou a gente recebe. Mas se perder, talvez tenha oportunidades que nunca mais virão a ser a mesma. Perceba o verso 1: tudo que eles queriam era novamente viver o que um dia eles viveram. Tudo que eles queriam era novamente desfrutar daquilo que eles estavam vivendo. E no versículo 2 ele continua dizendo: porquanto nos salgueiros que ali estavam nós penduramos as nossas harpas. Veja, característica do salgueiro: o salgueiro não é uma árvore alta. O salgueiro não é uma árvore muito alta, inacessível para o homem. O salgueiro é como se fosse uma tigela, os seus ramos subia e descia até o chão. Por isso que algumas traduções está: penduramos as nossas harpas no meio, porque eles entraram debaixo do salgueiro e colocaram as suas harpas nos ramos que estavam ali. E eles continuam dizendo: porquanto aqueles que nos levaram cativo, eles nos pediam algumas canções. Aqueles que nos oprimiam pediam para que nos alegrássemos, pediam para que os alegrássemos cantando um cântico de Sião. Aí ele diz: como nós entoaremos um cântico de Sião em terra estrangeira? E é aqui, diante da ausência da oportunidade que eles queriam ter, que nós veremos o real motivo de quem pendurou a harpa no salgueiro. Veja, eles começam a dizer: se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, que a minha mão direita esqueça a sua destreza. Ou em outras traduções, que se resseque a minha mão direita. Sabe o que eles estavam dizendo? Se eu me esquecer de Jerusalém, que a habilidade que há nas minhas mãos direita caia por terra. Se eu me esquecer de Jerusalém, que toda destreza, toda habilidade, toda capacidade em tocar, em tanger, em bater, caia por terra. Ele continua dizendo: se eu me esquecer de Jerusalém, que se apegue a língua ao paladar. Sabe o que eles estavam dizendo? Se eu me esquecer de Jerusalém, melhor para mim é não falar nada. Se eu me esquecer de Jerusalém, ele vai mais profundo. Estando no cativeiro, estando junto aos rios da Babilônia, eles vão mais profundo, dizendo: melhor para mim é permanecer aqui, mas não esquecer de Jerusalém. Veja,
O real motivo pela qual eles colocaram a harpa no salgueiro não foi porque eles não queriam cantar, não foi porque eles não queriam mais servir ou entoar canções. O real motivo de quem pendura a harpa no salgueiro é porque este que pendurou a harpa no salgueiro não gritou bem alto: não quero cantar. Não gritou bem alto: não quero servir. Não gritou bem alto: não quero mais cantar, pregar, servir, limpar, administrar ou até mesmo ficar na porta. Quem pendurou a harpa no salgueiro, nos Salmos de número 137, é alguém que não deu um grito para fora, mas deu um grito para dentro, dizendo: o motivo pela qual eu coloquei a harpa no salgueiro foi porque a ferida foi tanta que eu não consegui mais cantar. Quem colocou a harpa no salgueiro não colocou porque não quer mais cantar, colocou porque a ferida do processo foi tão grande que melhor para ele, ao invés de cantar, era esconder a harpa no salgueiro. Quem colocou a harpa no salgueiro não colocou porque não queria servir, é porque já tem vindo de tantas lutas, tem vindo de tantas guerras, tem vindo de tantas batalhas, que melhor para ela, que melhor para ele é guardar a harpa no salgueiro. Quem colocou a harpa dentro do salgueiro foi alguém que entendeu e sofreu uma frustração, entendeu que aqueles que eram para estar do lado se distanciaram. Quem coloca a harpa no salgueiro, irmãos, foi alguém que foi ferido, não por alguém de fora, mas por alguém de dentro. Quem colocou a harpa no salgueiro foi ferido por aquele que se dizia ser parceiro, que se dizia ser amigo, que se dizia ser intercessor. Quem colocou a harpa no salgueiro está saturada de tantas guerras, de tantas provas, de tantas lutas. E eu não vim trabalhar no teu emocional, eu vim trabalhar com uma palavra que Deus colocou no meu coração. Independente do motivo que te fez colocar a harpa no salgueiro, prega a Deus na minha boca: eu tenho cura para a sua alma. Glória. Eu tenho cura para o teu espírito. Denis, parece que eu vejo pelos olhos da fé Deus, o Espírito Santo, suturando feridas que o tempo não cicatrizou, feridas que o tempo não foi capaz de cicatrizar. Prega a Deus na minha boca: eu curo você para você voltar a tocar, eu restauro você para você voltar a servir. Eu curo da alma, curo da mente, curo do coração, curo do físico, curo do espiritual. Mas você não sai nessa noite ferida. O engano de Satanás foi achar que você terminaria o ano com a harpa no salgueiro e ferida por dentro, mas mal ele sabia que você continuaria em propósito na campanha do Salmo 137. Primeiro ponto: Deus tem cura para aqueles que penduraram a harpa mediante as dificuldades do caminho. Segundo ponto, perceba que quem colocou a harpa no salgueiro, colocou porque estava ferida, colocou porque estava ferido, colocou porque a dificuldade foi tão grande que melhor do que cantar era colocar no salgueiro. Mas veja, eles não quebraram a harpa, eles não destruíram as harpas. Quem guardou a harpa no salgueiro está reconhecendo em alta voz: estou ferido, mas ainda creio que essa dor não durará para sempre. Glória. Quem coloca a harpa no salgueiro, irmão, sim, é alguém que foi ferido, sim, é alguém que viu o processo trabalhoso, dificultoso, mas quem guardou lá reconhece que a ferida de agora não me impede de ainda continuar vivendo o novo de Deus. Repita comigo: está guardada, mas não quebrada. Eles poderiam jogar no rio,
eles poderiam jogar no chão, eles poderiam dar para os inimigos quebrar, mas para eles era melhor guardar, porque estavam feridos, mas ainda crê que a ferida não determina o meu futuro, porque o meu futuro não é em terra estrangeira, o meu futuro é em Jerusalém. A minha alegria, Denis, em pregar nessa campanha tem muitas pessoas que já não servem como servia, mas graças a Deus que não quebraram a harpa. Tem muitas pessoas que não cantam como cantava, mas graças a Deus que não quebraram a harpa. Diga comigo, ela está guardada, mas está chegando a hora de ir lá tirar ela do salgueiro. Quem guardou ela lá, guardou à vista. Interessante, né? Eles poderiam quebrar, mas a todo momento em que eles iam para junto aos rios da Babilônia trabalhar, eles diziam: ali está a esperança, ali está aquilo que nós escondemos, ali está a certeza que um dia eu vou voltar a cantar. Posso liberar uma palavra profética? Esse não é o teu fim. Essa dor que você está passando não é o teu fim. Como já foi testemunhado, e eu entendo e sou compreensível, tem dores que para nós que estamos passando por ela, nós gritamos bem alto: vai ser o meu fim, não vou suportar. Mas tem uma palavra de Deus nessa noite, e a palavra esse não é o fim do teu ministério, essa dor não é o fim da tua chamada, essa dor não é o fim do teu ministério, da tua casa, da tua família, dos teus filhos. Essa dor é a certeza de um Deus que permanece no controle, e no tempo oportuno Ele há de restaurar por completo. Glória! Eu sei que é um tema, eu já caminho para terminar. O tema da campanha é despendurando a harpa do salgueiro. Mas meditando ao Senhor, o Senhor me deu 3 passos para tirar a harpa do salgueiro. Vamos comigo para interagir e guardar isso? 3 passos, repita após mim: 3 passos para retirar a harpa do salgueiro. Primeiro passo é se esquecer do passado. Primeiro passo para pegar a harpa do salgueiro, para despendurar a harpa do salgueiro, é se esquecer do passado. Desculpe a fala clichê e talvez até mesmo um pouco baixa, mas é aquilo que todo mundo está dizendo. Você não é museu para viver daquilo que o passado te trouxe. Quem gosta de viver no passado é quem gosta de frequentar museu. Deus não te chamou para ser um museu ambulante. Deus te chamou em viver em perspectiva de coisa nova. O problema, pastor, é que tem gente que gosta de ser como Jonas. O problema de Jonas foi basicamente problemas com o passado. E quem tem problemas com o passado é impedido de viver no futuro aquilo que Deus tem para ele. O que fez Jonas fugir da palavra do Senhor, fugir de diante do direcionamento do Senhor, foi por causa do seu passado. Mas sabe que eu acho lindo no livro de Jonas? Um dos livros que mais me cativa é que o maior milagre do livro de Jonas não é uma tempestade que vem do nada e cessa do nada, não é um peixe grande que engole Jonas, e nem tão pouco a capacidade de Jonas de sobreviver dentro de um peixe durante 3 dias e 3 noites. O maior milagre não é uma nação que desde o maior até o menor se converte. O maior milagre não é uma armoreira que cresce no deserto e logo murcha. O maior milagre, o maior feito é a capacidade de Deus em tratar um profeta com problemas no passado. Eu trouxe uma palavra. Eu sei que tu quer milagre, sei que tu quer bênção, sei que tu quer provisão, mas maior do que todas estas coisas vai ser aquilo que Deus vai fazer na tua vida, na tua alma, no teu espírito. Eu vou profetizar isso daqui. Levanta a mão. Quem te olha agora não conseguirá entender, não conseguirá
conseguirá compreender aquilo que Deus fará no futuro. Quem está te olhando agora está te vendo fugindo, mas quando Deus terminar a obra dele na tua casa, na tua vida, na tua família, bem, você vai dizer: grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Glória. Primeiro passo, irmãos, para despendurar a harpa do salgueiro, é não ser como Jonas, esquecer do passado. E eu trago uma palavra, Isaías 40, versículo 18, versículo 19: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas, eis que faço coisa nova. Eu não sei quem vai receber isso aqui, Denis, mas eu estou profetizando aquilo que Deus falou por intermédio de Isaías, na mesma circunstância do Salmo 137, ele disse: não vos lembrei do passado, não considerem mais as coisas antigas, estou fazendo coisa nova. Por acaso vocês não veem? Por acaso não conseguem ver? Eis que abrirei, colocarei um caminho no deserto e rios no ermo. Antônio, não entendi. Deus não precisa do teu recurso, Deus não precisa da tua provisão. O que Deus requer de você é esquecer do passado, abandonar as coisas antigas e caminhar em novidade de vida. Deus tem coisa nova para nós, irmãos. Larga das coisas antigas. Só pode viver o novo quem já se desapegou das coisas antigas. Posso ouvir um glória a Deus? Segunda lição, irmãos. Segunda lição é levantar do choro. A primeira lição é esquecer do passado. A segunda lição é levantar do choro. Levantar é difícil, ainda mais quando o cenário é de se assentar e chorar. Mas posso ser bem sincero: já chorou, já se assentou, já se lamentou, está na hora de se levantar. Deus viu o teu choro, viu você se assentado, viu você se lamentando e aguardou o tempo. Mas Deus está pregando nessa noite: acabou, é hora de se levantar. É hora, ainda que em lágrimas, de se levantar. Não é hora de ficar junto aos rios da Babilônia. Talvez para eles era o rio da Babilônia, mas para você é se assentar nessa cadeira todo culto. Para você é vir culto sim, culto não. Para você é vir só no domingo. O se assentar junto do rio da Babilônia, talvez para alguns é vir, mas continuar se lamentando. É vir, mas continuar sentado. É vir, mas continuar lembrando do passado. Eu libero uma palavra, Isaías 60: levanta, levanta, resplandece, porque vem a tua luz. O que o Senhor estava dizendo para a nação de Israel era: acabou o choro, acabou as coisas antigas, acabou as coisas passadas, o tempo é novo, a oportunidade é nova. E qual é o tempo? De se levantar, de tomar um banho, lavar o rosto, pentear o cabelo, colocar uma roupa nova. Por quê? Porque vem a tua luz e a glória do Senhor, ela nascerá sobre ti. Eu trago uma palavra profética, e a palavra é: quando você se levantar, você vai ver o que o Senhor preparou. Quando você se levantar, você vai receber o que o Senhor preparou. Quando você se levantar, Deus vai fazer coisa nova por você. Glória. O filho pródigo, depois de perder tudo, depois de ver que a atitude dele foi errada, equivocada, ele concluiu no seu pensamento: levantar-me-ei. Poderia ficar sentado,
poderia ficar se lamentando, poderia ficar chorando as pitangas, poderia dizer que nem a galinha da Angola: estou fraco, estou fraco, estou fraco, estou fraco. Mas ele concluiu que a melhor opção não era ficar sentada chorando, que a melhor opção não era ficar vivendo frustrado diante das atitudes dele própria. Ele concluiu que a melhor opção era levantar e ir, porque quem levanta e vai, há uma certeza. Qual? A garantia da vitória. Jó, em meio à sua pior fase, em meio à sua pior circunstância, em meio ao seu pior deserto, ele concluiu, sabe o que? Que é na pior circunstância que a esperança não pode falhar. E qual é a esperança dele? Eu ainda creio e sei que o meu Redentor, por minha causa, se levantará. Acabou o choro. Eu sei que dói, sei que é difícil, mas a palavra para esse dia da campanha é: levanta, engole o choro, ou ainda chorando, mas levanta e vai. Não é tempo de continuar chorando. Foram tantas as palavras e mais uma das é esta: foi muitos dias chorando, foi muitos dias nessa prova, foi muitos dias nessa circunstância, mas a palavra é: levanta e vai. Amém, irmãos? Terceira lição, bem simples. Terceira lição: pegar a harpa e voltar a tocar. Primeira lição: eu me esqueço do passado. Segunda lição: eu me levanto. Terceira lição: eu volto a pegar aquilo que eu guardei. Talvez alguém aqui vai sair dessa noite e não vai ter a coragem de pegar a harpa, mas eu quero crer de alma que alguém vai sair dessa noite com a harpa nas mãos. É difícil pegar a harpa, irmãos. O levantar é difícil, mas posso dizer uma coisa: é necessário. Para o término do ano de 2025, pegar a harpa de volta, esquecer do passado e se levantar, já não é mais uma opção, já não é mais algo que eu penso se é o melhor ou é o pior a se fazer, é necessidade. Porque, desculpe os outros que vieram, ou talvez os outros que estejam lá fora, mas a palavra que Deus colocou na minha boca, não é que você vai vencer sentada, não é que você vai vencer chorando. A vitória vai vir quando você esquecer do passado, se levantar e continuar caminhando. Terceira lição: pegar a harpa e voltar a tocar. Se levantar é difícil, mas é necessário. Mas há uma garantia para aqueles que se levantam. Pergunte: qual garantia, Antônio? Salmo 126, versículo 6. Aquele que sai levando a preciosa semente, chorando, se lamentando, mas semeando, ele nunca volta o mesmo. Se levantar é difícil, mas é necessário. Talvez eu esteja pregando para alguém aqui que se levantou, mas não está em lágrimas, se levantou, mas não está com gritos de lamentações, mas está levantado, e glória a Deus por isso. Mas talvez também eu esteja pregando para alguém aqui que se levantou, mas ainda não viu o recurso, se levantou, mas ainda não viu a provisão, se levantou, mas ainda não viu a garantia que pregaram, que disseram que iria ter. Quando se levantasse, tenha calma, que antes do fruto dar para cima, que antes do fruto vir, que antes da árvore crescer, ela precisa ter profundidade na terra. Não entendeu? Eu vou desenvolver isso daqui. Até o seu posicionamento em se levantar requer que você aguarde o tempo do processo. Eu sei que lá fora vende pastel e é fácil e rápido comer, mas na casa de Deus, até para se levantar e receber a bênção de novo, tem um tempo a se passar. Talvez eu esteja pregando para alguém aqui que está desde o primeiro dia dizendo
Senhor, se o Senhor não falar comigo, eu vou sair dessa campanha, não vou vir no próximo dia, ou vou largar tudo. Mas eu trouxe uma palavra de esperança. Aguenta só mais um pouquinho, porque talvez você não está enxergando com seus olhos, mas se você conseguisse ver que a semente que você está semeando em lágrimas, que a semente que você está semeando em lamentações, que a semente que você está semeando na dificuldade, ela ainda não cresceu para cima, mas ela está criando raízes. E quando você vê o fruto crescendo para cima, tenha a certeza por essa palavra: chegou o tempo de viver não o que é passageiro, não o que acaba rápido, não o que o vento leva, mas aquilo que vai permanecer. Eu trouxe uma palavra e recebe quem tiver fé. O teu posicionamento em se levantar, ainda que chorando, ainda que em meio à dificuldade, ainda que em meio à prova, ainda que em meio ao deserto, quando você vê o fruto que da sua semeadura, ele não vai ser momentâneo, ele não vai ser passageiro, ele vai durar para toda a vida. Glória! Glória! Semeie, ainda que em lágrimas. Semeie, ainda que em meio à dificuldade. Semeie, ainda em meio às dificuldades da vida e do processo. Mas não deixa de semear. Quantos entendem essa palavra? Se coloca sobre os teus pés. Terminei. Se coloca sobre os teus pés, terminei. Há uma garantia para nós nessa noite. E a garantia é que Deus está nos curando, renovando daquilo que o passado trouxe. A garantia também é que se eu me esquecer do passado, se eu me atentar a não mais lembrar do passado, se levantar e voltar a pegar a harpa, eu vou viver aquilo que um dia eu estava vivendo na presença do Senhor. A minha garantia como pregador da palavra nessa noite não é jargão, não é carro, não é bênção, não é chave de casa, chave de carro. A minha garantia como pregador da palavra é: ainda que chorando, mas vai, porque você irá colher. Ainda que em meio à dificuldade, vai, porque você irá colher. A minha garantia como pregador da palavra é: você não vai sair desta noite da mesma forma como você entrou, porque Deus está curando a sua alma, Deus está curando o teu espírito. Feche os teus olhos, eu termino essa mensagem. Pai, a minha oração, Senhor, é para aqueles que se puseram, ó Pai, com propósito, que se colocaram, Senhor, com perseverança, desde o primeiro dia. Foram muitas as palavras, mas o Senhor mais uma noite falou conosco. E o meu desejo, Pai, perante os teus filhos que escutaram a tua palavra é: ajude-os, ó Senhor, a não se posicionarem como Jonas, mas se esquecer das coisas antigas, das coisas passadas. Verdadeiramente, Pai, faça resplandecer a tua glória sobre o rosto dos teus filhos. Faça resplandecer a tua glória sobre o ministério dos teus filhos. Pai, a minha oração, Senhor, é para aqueles que estão se esquecendo das coisas antigas. A minha oração é para aqueles que estão se desapegando das coisas passadas e estão continuando vivendo em novidade de vida. A minha oração, Senhor, é para aqueles que se levantaram e estão como Asaf: eu me levantei, mas não estou vendo nada. Estou em obediência, mas não estou vendo nada. Estou em retidão, mas não estou vendo nada. Mas a garantia é que ainda que o teu coração desfaleça, ainda que a alma se perturbe dentro de você, o Senhor é a tua porção e a tua
salvação para sempre. A garantia é que enquanto esquecer do passado, se levantar para semear e continuar com a harpa na mão, Deus vai dando vitória, Deus vai abrindo caminho, Deus vai tirando as correntes, Deus vai quebrando as correntes, vai tirando os espinhos. Eu não sei quem crê, mas prega a Deus na minha boca. Quando você esquecer do passado, quando você se levantar do choro, quando você pegar a harpa, ninguém vai te parar, porque a ordenança está liberada. Pode seguir em frente, pode terminar o ano. Prepara a ceia de Natal, prepara o culto de ação de graça, prepara o culto de ação de graça, porque para aqueles que se levantam, a garantia é vitória, vitória, prosperidade, renovo, coisa nova, tempo novo. E quem acredita nessa palavra, aplauda o nome do Senhor. Olha, eu agradeço.